Um garoto acorda em um celeiro após passar a noite jogando um RPG esquisito com uma espada lendária e o poder de avaliar coisas, e ele, achando que ainda está dentro do jogo, resolve parar uma invasão de bandidos, mas ele vai notar que esse jogo é um pouco mais real do que ele achava. Voltamos ao momento que ele abre os olhos e se pergunta onde está. Mitch lembra que estava jogando um jogo online estranho e não se lembra de mais nada depois disso. Mitch percebe que ainda está dentro do jogo, após usar uma função para identificar a si mesmo. Ele fica espantado com o jogo por parecer tão realista, recriando até mesmo suas roupas. Ao olhar para o canto da sala, Mitch percebe um par de sandálias e começa a usá-las no mesmo instante. Após calçar as sandálias, ele confere seus status e percebe que ganhou a habilidade de ladrão por ter pego as sandálias. Mitch se lembra de ter escolhido um equipamento bônus antes de começar o jogo e começa a vasculhar pelo celeiro. Procurando por dentro das palhas, ele encontra sua espada, Durandal. Além disso, ele também encontra um anel que reforça o poder de ataque e força contra humanos. Após se equipar, Mitch decide se aventurar para aproveitar o máximo desse jogo. Ao sair do celeiro, Mitch se vê em uma plantação de uma vila, bem pacífica de primeira vista. Ao avistar pessoas se aproximando, Mitch decide se esconder e usa a função de identificar para ver a classe das pessoas. De repente, um bando de ladrão invade a plantação e entra em combate com os moradores da vila. Ao identificar os ladrões, Mitch percebe que seu level é muito alto. Após ver que as pessoas da vila estão em desvantagem, Mitch decide ajudar, atacando sorrateiramente. Ao partir para cima dos ladrões, ele recebe sua cabeça e o sangue começa a jorrar para todo lado. Mitch começa a batalhar com outros ladrões e os golpeia com facilidade por ter praticado o Kendo. Alguns ladrões tentam fugir, porém Mitch consegue matar todos os que sobraram. Quando verifica seus status novamente, ele percebe que aumentou seu level para 2. Em seguida, Mitch é abordado por um senhor chamado Somara, que é o chefe da vila. Somara pede que Mitch venha à sua casa para que ele possa agradecê-lo. Após acompanhar Somara, Mitch chega a um galpão onde estão os itens do ladrão que ele matou. Ao verificar a bandana vermelha, o prota percebe que não é a mesma que o ladrão estava usando e relata isso para Somara. Mitch vai até seu quarto para descansar e se lembra que está num jogo. Após tentar de inúmeras maneiras de logar, ele percebe que não pode voltar para o mundo real. Somara entra no quarto e oferece uma bacia para o protagonista tomar banho, junto com a muda de roupas, já que suas roupas estavam cobertas de sangue. Mitch começa a perceber que está realmente preso no jogo. O jogo agora é a realidade para ele. Então ele percebe que não apenas matou personagens, mas pessoas de verdade, e começa a se lavar e pensar que tirou vida de pessoas. Ele percebe que a partir de agora terá que enfrentar mais oponentes, e percebe que essa experiência foi boa para deixá-lo ciente dos perigos que virão. Somara aborda Mitch, dizendo que encontrou o ladrão da bandana e pergunta para ele que punição o ladrão deveria levar. Ele diz que não pretende discordar das regras da vila. Ao ouvir isso, Somara começa a falar de um encantamento que mostra o cartão de inteligência do ladrão. Esse cartão de inteligência serve para mostrar sua posição social. Somara registra no cartão do ladrão que agora ele é um escravo e deverá ser vendido como tal. Somara entrega para Mitch o cartão de inteligência do ladrão que ele matou e diz que caso alguns ladrões tenham uma recompensa, também ficará para Mitch. E o chefe da vila fala para ele ir para a cidade de Vale, uma cidade grande que tem feiras toda semana, e diz que será muito fácil para Mitch vender seus bens durante a feira, e já oferece uma carroça para ele partir no dia seguinte pela manhã, e Mitch o aceita rapidamente. Mitch chega na cidade de Vale e fica bem empolgado ao ver que a cidade é bem agitada durante a feira. Mitch vai até a estação de cavaleiros para buscar recompensa pelos ladrões. Antes de entregar a recompensa, é pedido que o protagonista apresente seu cartão de inteligência. Pode ver que não tem nada errado, entregam dinheiro para nosso protagonista e dizem para ele sair de lá o mais rápido possível. Antes de chegar no mercador de escravos, Mitch passa por um lugar não muito seguro e é divertido pelo seu carroceiro. O mesmo diz para o prota que naquele lugar possui alguns bordéis, mas que seria melhor para ele não entrar ali. Ao ouvir a palavra bordel, Mitch fica animado pensando nas mulheres que podem encontrar lá e o que faria com elas. Sem perceber, eles acabam chegando no mercador de escravos. O mercador de escravos chega se apresentando como Alan. Ele pede desculpa pela demora, pois recebeu muitas visitas. O carroceiro pergunta se havia acontecido algo, e Alan responde dizendo que descobriram um labirinto perto da cidade, e muitas pessoas estão comprando seus escravos para entrar lá. De volta ao assunto de vendas, Alan lê uma carta escrita por Somara, explicando toda a situação. Alan se diz impressionado por Mitch ter vencido tantos ladrões lutando sozinho, e ele diz que eram apenas fracos. Sobre a venda do escravo, eles entram em um acordo para vendê-lo por 30 mil nars, a moeda desse mundo. Após dividir sua parte com a vila, Mitch se despede do carroceiro, e percebe que agora está em um lugar totalmente novo, e sente que não faz parte desse mundo, se perguntando se conseguirá sobreviver sozinho. Alan chama novamente Mitch para dentro de sua casa, mas dessa vez chama ele para uma sala mais chique. Alan pergunta para Mitch se ele trabalha como aventureiro. Ele diz que sim, então Alan me pergunta se ele não gostaria de comprar alguns escravos. Alan diz que trabalha com o comércio de mulheres que vendem seus corpos, por assim dizer. Mitch começa a pensar se realmente pode comprar uma mulher para afogar o ganso. De repente entra uma linda empregada oferecendo chá para Mitch, que apenas repara em seus seios. Após ela se retirar, Mitch pensa que ela é a mulher mais linda que ele já viu nesse mundo, além de ter grandes... bem,
você sabe. Alan diz que Mitchell ficou contente. O prota se faz desentendido dizendo que o chá está bom, mas Alan diz que se referia à garota, o que deixa Mitchell completamente envergonhado. Alan recomenda que Mitchell a compre. Ele pergunta se os escravos não traem seus mestres, e Alan responde que depois de obter a posse, um escravo acompanha seu mestre até o dia de sua morte. Alan diz que a garota que estava lá é uma mulher lobo e uma guerreira bestial, que seria muito útil em um labirinto. Alan também diz que ela é inteligente e tem boa personalidade, perfeita para ser sua primeira escrava. Alan diz que outra vantagem é que ela não iria engravidar, ou passar doença para ele. Ele também diz para Mitchell que ela concordou em se relacionar com seu mestre. Mitchell pede o preço, e Alan diz que normalmente cobraria 600 mil nars por ela, mas depois de tanto conversar com ele, decidiu reduzir o preço para 422.800, com suas roupas inclusas. Mitchell diz que não tem todo esse dinheiro, e Alan diz que não pode fazer nada a respeito. Ao sair da sala, Mitchell encara mais uma vez Roxane antes de ir. Alan diz que pode esperar 5 dias até que Mitchell junte o dinheiro. Alan diz para Roxane que Mitchell gostou dela, e ela o agradece. Mitchell sai da mansão e diz que não sabe como vai ganhar dinheiro, mas está certo que Roxane será sua. Em outra cena, o prota está de volta à vila onde surgiu, 10 anos depois, com muitas servas juntas dele. Ele, ao olhar uma das plantações, vê um garoto com cabelo preto, algo incomum naquele mundo, e se lembra de uma cena quente que teve com uma mulher que aparentemente mora ali, e se dá conta supondo que possivelmente é um filho perdido dele. Ele, ao conversar com o garoto, pergunta de seus pais. O menino diz que a mãe está bem, que seu pai morreu antes dele nascer, e o prota completa dando uma espada ao menino, dizendo que se a mãe deixasse, que ele usasse a espada para protegê-lo. Voltando para a realidade, Mitchell está contando seu dinheiro e percebe que ainda faltam 70 mil para comprar Roxane. No desespero, ele lembra que Alan disse 2 formas de ganhar dinheiro, sendo uma um labirinto que apareceu recentemente na cidade, o qual se consegue dinheiro derrotando um monstro lá dentro, e a segunda forma trabalhando como caçador de recompensa, mas a segunda não é muito aconselhada, visto que uma vez que os ladrões sabem que ele é o caçador, eles podem querer se livrar de Mitchell, que viria a ser caçado. E tendo apenas 5 dias até o prazo de Roxane, ele decide pegar o caminho mais seguro indo até o labirinto. Ele nota que sua espada é especial demais e poderia atrair a atenção indesejada. Nisso, ele reseta seu personagem, fazendo sua espada sumir. Ficando sem uma arma, ele vai até um ferreiro atrás de uma, e lá ele observa algumas armas e nota que elas têm espaço vazio para acrescentar habilidades. Ele a compra pensando em adicionar uma habilidade e torná-la bem melhor que qualquer outra vendida ali. Já na floresta, ele vê um grupo saindo de um portal no teleporte e o segue até a entrada da dungeon. Lá, ele move algumas de suas habilidades e equipa novamente Durandal para ter mais facilidade em suas batalhas. Para entrar no labirinto, ele passa por uma porta de névoa preta e lá dentro encontra corredores de pedra até que bem iluminados. E ao olhar novamente seus status, nota que ganhou 2 classes, uma ao entrar no labirinto, sendo a classe de explorador, e outra sem motivo aparente, a classe de herói, que lhe dá um buff em todos seus atributos, sendo uma classe bem roubada. E vendo mais a fundo a função das classes, e nota que ganhou a skill de Item Box, para carregar seus itens no estilo Minecraft, e uma skill que o permite andar pelos andares da dungeon, recriando a porta de névoa que ele passou a entrar no labirinto. Mas a skill tem bastante limitações, sendo impossível para ele ir para fora dali, e se mover para locais anteriores. Um pouco mais à frente ele vê um monstro do tipo árvore, e decide testar suas habilidades enfrentando. Mas o monstro é muito fraco e é derrotado com um único ataque, dropando um galho de árvore que Mitchell recolhe para ver o que é depois. E vendo outra árvore, ele decide testar uma de suas habilidades de classe, a habilidade do herói, Overwhelming, uma habilidade ultra roubada que deixa ele mais rápido, fazendo com que todo o resto do mundo se mova em câmera lenta. Mas ao usá-la, ele fica depressivo e preguiçoso. Nisso, ele quase é acertado pelo monstro, mas consegue desviar e matá-lo. E ao pensar no que aconteceu após a luta, ele nota que o que deixou baixo astral foi a falta de magia, que ficando baixa, o deixa depressivo. Na guilda, após vender os itens dropados pelos monstros, ele consegue apenas 273 nars. Ele decide dormir e passar mais tempo no labirinto seu próximo dia, mas acaba acordando cedo demais empolgado para a ação. Nisso, ele usa sua habilidade bônus de teleporte e ao passar pelo portal, nota que se teleportou para o primeiro nível do labirinto. Ele ao chegar lá, se vê novamente depressivo e corre para derrotar monstros e sugar sua mana. Mas após um tempo, já está cansado novamente, mas dessa vez pela sua baixa estamina. Ele ao sentar para descansar, acha uma passagem secreta na parede a se escorar nela, e ao ver algo brilhando, entra sem pensar, ficando preso em uma armadilha cercada por monstros árvores. Ao notar que a situação está difícil e até apanhar, ele tenta abrir um portal, mas isso não dá certo, como era de se esperar. Ele usa Overwhelm para parar o tempo e matar os monstros, mas nota que a quantidade de mana gasta e recuperada não está sendo bastante. E mesmo sofrendo sintomas de falta de mana, ele usa a habilidade novamente para tornar a matá-las e encontrar um canto na parede. Dali ele continua matando os monstros determinado,
pois sua morte ali seria game over literalmente. No fim de tudo, ele está sozinho e cansado no meio de centenas de galhos dropados dos monstros. Ele consegue escapar de lá e ao chegar na entrada da cidade, nota uma multidão reunida. E lá, ele vê o corpo de um ladrão morto, e um dos locais que estava ali diz fazer parte do grupo que fugiu da cidade um tempo atrás. E o prota liga esse grupo ao que ele matou na vila em que ele surgiu nesse mundo. E aparentemente, os sobreviventes desse grupo parecem ter voltado à cidade para se vingar. E algo é certo, essa vingança é mirando Mitchell. E ao saber que arrancar a mão do bandido morto mirando a recompensa dele, Mitchell parece ter uma ideia. E ele está determinado. Se é para arriscar sua vida, ele arriscará de uma maneira que o deixe mais próximo de conseguir Roxane. Ele agora irá caçar ladrões. E em casa, ele começa a bolar um plano, pensando sobre a possibilidade de ter de enfrentar diversos bandidos de uma vez, e sobre o fato deles possivelmente não estarem distraídos dessa vez. Nisso, ele se pergunta se é forte o suficiente. Ele abre o menu de personagem e nota que mais uma vez havia ganhado novas classes, e monta com elas 3 classes principais, pensando em seus efeitos e em como os ajudarão a caçar os ladrões. No dia seguinte, ele sai pelo mercado da cidade analisando os moradores e olhando suas classes, tudo em busca de potenciais alvos. E ao ouvir falar das favelas do norte, lembra das áreas não seguras da cidade e decide ir procurar por lá. Ele usa o teleporte e aparece lá, mas ao chegar, nota o ar do lugar e o cheiro de esgoto que tem ali. Ali ele encontra apenas pessoas que já desistiram de sua vida e pessoas exiladas da comunidade. Ele percebe que durante o dia jamais encontrará qualquer bandido ali, e decide ir para a pousada e voltar a procurar de noite. Já de noite, ele se prepara com um capuz que cobre sua cabeça e sai da pousada pegando uma lanterna com um porteiro, para conseguir enxergar à noite. Ao ver uma rua iluminada e movimentada, ele decide ver o que está acontecendo, e percebe que entrou no distrito da Luz Vermelha, o lar dos da cidade. A estimulação ali é demais para nosso protagonista, que é mais virgem que azeite, e ele luta para se manter focado. Ao ver um homem suspeito, ele usa o analisar e vê que ele é um ladrão, e decide segui-lo na esperança de que ele o leve para mais bandidos. Ele não podia estar mais correto. O ladrão leva para a favela e lá ele encontra mais um grupo de bandidos reunidos. Ele se aproxima e os observa, descobrindo seu esconderijo e notando a quantidade deles. Então decide observar por mais um tempo antes de agir, e nota que mesmo entre eles há um entendimento mútuo, e que mesmo que ele acabe com uma quadrilha, as outras não ligariam e achariam que não é problema deles. Voltando para a pousada, o dono lhe oferece um jantar e vai conversar com ele. Eles falam sobre a verdade por trás dos homicídios, e é dito que não se passava por uma luta de poder, onde outras facções estão matando as pessoas no atual poder e fazendo parecer que foi uma vingança. E já na sua cama, o prota tem fantasias vergonhosas com Roxane enquanto dorme, e um tempo depois, ele parte para a ação. Ele chega na favela e pede informações para um bandido, perguntando sobre a bandana vermelha do ladrão que ele matou. O bandido morde a isca e o responde, mas quando o Mitchell pede mais informações, ele pede ao prota para esperar e entra no galpão. Após voltar, o bandido diz que o chefe sabe mais sobre Hugo, mas ele está dormindo, e ele chama Mitchell para seu quarto, claramente o atraindo até lá. Antes de entrar no quarto, o ladrão olha sua cintura e nota a espada do prota, mas parece não se importar com ela. E após entrar, ele pede para confirmar sobre a bandana, pois não havia visto direito, e quando Mitchell move sua mão para pegá-la, o bandido o ataca. O bandido sabe do que aconteceu com Hugo na vila, e agora está querendo a bandana do prota visando melhorar sua posição na quadrilha. O prota, que já estava esperto com o bandido, diz que vai entregar com a bandana, e ataca no fogo para o desespero dele. Ele, vendo isso, corre para pegá-la, mas o prota, com total sangue frio, o empala pelas costas. E para completar, arranca sua mão como prova para recolher a recompensa. Em outro quarto, ele encontra outros 4 bandidos, nenhum deles tem nível alto, o que é perfeito. Ele lentamente cobre o rosto de um deles com um pano e arranca sua cabeça com a espada, e depois arranca sua mão. Mano, eu sinceramente estou impressionado com o sangue frio desse protagonista. Enquanto ele matava um segundo bandido da mesma forma, o ladrão faz barulho ao morrer e acorda uma mulher nua no canto do quarto. Mas enquanto ela ainda está grogue de sono, o prota arranca sua cabeça com apenas um golpe. E o último dos ladrões nota o que houve e começa a balançar a espada. Mitch se teleporta para fora do quarto e espera que ele saia atrás da porta. Ele não pode errar e planeja matá-lo quando ele sair. E sem erro ele o faz. Após o bandido abrir a porta, ele o empala no abdômen. E enquanto corta sua mão, nota que mais bandidos acordaram com a agitação. E notando que o número de bandidos cercanos estava aumentando, ele resolve ir embora dali usando o teleporte e mirando o labirinto. Quando ele chega lá e relaxa, a ficha cai sobre o que ele acabou de fazer e ele começa a chorar. Ele acha que por conta de sua mana estar baixa, está ficando depressivo, mas mesmo depois de derrotar muitos monstros para enchê-lo, ele continua assim. Ele tenta usar a lógica de que matar nesse mundo não deveria ser nada demais, mas ainda está desolado com o que fez e se consola dizendo que era o único jeito. Na pousada, ele começa a ponderar sobre o risco de entregar novamente mais uma leva de cartões de ladrões mortos na guilda, mas está certo que com a quantia deles, Roxane já é sua. No outro dia, já na porta da guilda, ele aborda um cavaleiro que já o conhecia de uma outra ocasião, e após inventar uma história, faz com que ele avalie
avalia os cartões dos ladrões para obter a recompensa. E após receber a recompensa, ele nota que a quantia é perfeita para seu objetivo e corre para comprar Roxane. Após conversar com Alan e entregar o dinheiro, ele espera por um longo tempo e ela enfim chega para ser entregue a ele. Roxane, ao chegar na sala, faz uma cena para o protagonista dizendo que não acreditou que ele viria buscá-la e então pede seu perdão, dizendo que se ele não a perdoar, ela não poderá ser a serva dele. O prota fica de cara com a situação e diz para ela se aproximar. Ele parece não ligar muito para isso. E enquanto era feito o contrato de escrava entre Mitch e Roxane, ele também assume mentalmente que algumas vezes achou melhor deixar Roxane para lá e não comprá-la. E após isso, eles firmam o contrato, e agora Roxane está ligada a ele até a sua morte. No quarto, para deixá-la mais tranquila, Mitchell pede que ela desmonte sua mala, mas logo após, deixa seus desejos vazar quando olha para as orelhas de Roxane. Ele logo pede para tocá-las e quando toca, acha que isso poderia virar até um vício. E ela, para piorar a situação, pergunta como deve chamá-lo daqui para frente, se realmente precisa continuar chamando-o de mestre. E nisso, ele surta e se joga em cima dela, mas tudo isso não passa de um devaneio de sua mente. E quando ele volta para a realidade, ele apenas consente com a forma de tratamento. Após isso, ele questiona o fato de ter apenas uma cama, mas Roxane diz que foi a pedido dele mesmo, já que queria um quarto de casal. Ele cai na real, mas acaba agradecendo ao dono. Após isso, ele fala com ela sobre sua origem não ser dali, e também fala com ela sobre levá-la para o labirinto, mas ela diz que está tudo bem e está confiante. Enquanto a Roxane guardava suas roupas, Mitchell nota que ela estava descalça esse tempo todo. Ele resolve dar-lhe seus sapatos, mas eles ficam grandes no pé de Roxane, mas ela usa magia para encolhê-los. Ela diz que os equipamentos se adequam a quem usa. Ela o agradece e diz que vai cuidar bem do primeiro presente que ele lhe deu. Enquanto isso, ele não se controla e a abraça por trás, dizendo que não vai soltá-la. Em outra cena, eles estão tratando do equipamento de Roxane. Ele lhe dará sua antiga espada, mas ela precisa também de um escudo, e eles vão à loja comprar. Lá ela fica mais que séria para escolher um, mas Mitch separa os que têm espaço para habilidade e a deixa escolher entre apenas 3. Após terminar de comprar os equipamentos, vão em busca de uma capa, já que sua antiga estava coberta de sangue. Ele escolhe a sua e pede que Roxane também escolha uma, mas ela volta a observar todas cuidadosamente, o que demora muito. E ao escolher 2, pergunta qual ele mais gostou, fazendo-o achar que é um teste. Após pensar muito em coisas desnecessárias, ele escolhe um, mas a dúvida de Roxane era apenas em relação à cor. E ela aceita tranquilamente a decisão de Mitchell. E ao perguntar se ela queria algo mais, insinuando que hoje é um dia especial e avançando para cima dela, Roxane então pede para que ele compre roupas de baixo para ela, já que as que ela tem são somente as que está usando no momento. Ele passa por alguns devaneios tarados, mas segue bem. Na hora da volta para a pousada, os dois estão tensos. Eles sabem o que acontecerá lá. O tanto que esses dois vão macetar não tá escrito. No quarto, ele pede para Roxane se sentar, mas ela senta no chão. Após chamá-la para a cama, ela reluta, mas ele a puxa para cima e a abraça ao seu lado. Ele diz que ela dividirá a cama com ele, mas ela insiste em dividi-la enquanto fazem snu-snu, e quando acabasse, que ela fosse dormir no chão, dizendo que já ouviu que isso é normal entre outros mestres. Ele obviamente nega, pois quer ela ao seu lado, e quando ele avança nela, ela levanta rápido dizendo que ainda há luz do sol, e arruma uma desculpa para limpar seus equipamentos. Ela também diz que usaria sua roupa de baixo para limpá-los, e manda ele sair para comer, mas ele quer ir com ela, e pergunta se ela não quer isso. Ela diz que quer, mas obviamente ela queria ficar sozinha para tirar sua roupa de baixo. Então ela toma a ação de tirar com ele ali mesmo. Mitchell tenta não olhar, mas cede à tentação. E ela então termina a manutenção usando o azeite de oliva. À noite, ele pede para que ela lave suas costas, antes da hora da verdade e para aliviar a tensão entre eles. Mas isso eu não posso mostrar aqui. Na manhã seguinte, ele está com ela em seus braços, os dois dormiram juntos. Ela o acorda com um beijo, seguindo suas instruções. Após isso, ele quer continuar na cama com ela, mas eles partem em direção ao labirinto. Enquanto se vestem, eles falam sobre o espaço de habilidades e as pedras de habilidade dos monstros, e sobre como se incrementa habilidades em um equipamento. Mitchell fala sobre tentar conseguir a skill de ferreiro, mas Roxane diz que apenas anões podem consegui-la. E fala também do quão burocrático é a contratação de um anão, tendo que passar por erros e a difícil negociação. Ele, após ouvir tudo, fala sobre trazer um anão para sua party, mas Roxane fica surpresa ao ouvir. Depois disso, ele dá uma jaqueta de couro para ela, para que ela se equipe, mas ela ficou, digamos, muito chamativa. Então eles trocam para uma que não enfatize ela demais e partem para o labirinto. Após isso, já na rua, ele leva ela para um beco e lá abre um portal na parede. O portal os leva direto para a dungeon e Roxane fica maravilhada. Lá dentro, ela já começa a se mostrar útil. Ela consegue farejar os monstros, sabendo onde eles estão, para que ele os ataque. Além disso, ela o ensina sobre cristais mágicos e o faz perceber que perdeu dinheiro até agora por não ter um.
Com eles, ao matar monstros, você junta sua mana, sendo possível vendê-los por um valor bem alto. Mais à frente, eles encontram um monstro que Roxane farejou, e ao matá-lo com um golpe, a impressiona novamente. Então, numa bifurcação, ela se mostra útil mais uma vez, farejando o monstro facilmente. Enquanto ela anda na frente, Mitchell vê seu rabo balançar e percebe que ela está feliz, dando assim mais gás para ele. Já na pousada, eles conseguiram bolsas enormes de drop de monstros. Graças a ela os farejar, o trabalho ficou bem mais fácil. E ela diz que em sua antiga party nunca a ouviam, o que impossibilitou dela mostrar suas habilidades. Mitchell mais uma vez manda ela sentar na cama e fala para ela que ao entrar no quarto, que se sente o mais próximo dele. E promete não pular em cima dela, mas quando ela diz que não se importa, ele cede e a abraça. Enquanto ele acaricia suas orelhas, Roxane pergunta se um dia ele voltaria para sua terra natal. Ele diz que já deveria ter pensado nisso, mas fala que não voltará para lá e diz que nem seria possível. Então ele diz que não planeja largá-la e quer aumentar sua party. Ela concorda. Ele logo pensa em criar um harém. Na guilda, ele compra cristais negros e Roxane o explica que quanto mais monstros matarem, mais a cor do cristal mudará, assim também mudando seu valor. No labirinto, Roxane diz que os monstros do primeiro andar já não podem com ele e sugere que eles subam para o segundo andar. Ela explica que o labirinto é um ser vivo, que atrai pessoas com riqueza, os mata e se alimenta de sua carne. Ele pergunta como se mata um labirinto, mas apenas matando todos seus bosses e chegando no andar mais alto é possível matá-lo. O Prota, ao querer matar vários monstros, se vê interessado em magia, então resolve tentar, visto que ele possui uma skill que o deixa lançar magia sem encantamento. Após muitas tentativas de usar magia e muitos erros, ele acaba matando os monstros apenas com sua espada. Os erros acontecem por conta de sua mana baixa demais para que ele lance os feitiços. Roxane o lembra de olhar seu cristal, mas apenas o de Mitchell mudou de cor, já que o poder mágico do monstro, ele também nota mais uma de suas habilidades roubada. Ele possui um multiplicador de kills, que faz com que ele precise matar menos monstros para encher o seu cristal. E também, ele usa suas habilidades em Roxane. Ele muda algumas de suas habilidades e ele se interessa por habilidades de cura. Quando então pede para que Roxane cumpra alguns pré-requisitos para arrumar a classe de monge. A classe pede que pessoas lutem de mãos vazias para consegui-la. Ele decide usar uma arma mais fraca para conseguir deixar a vida do monstro mais baixa, para então que Roxane mate ele apenas com um soco. Ele o faz e tem uma surpresa. Roxane é incrível no combate corpo a corpo, tendo maestria nas esquivas e um estilo de boxe bem apurado. E ao juntar o monstro com ela, eles o matam. Mas apenas Roxane consegue a classe de monge, por tê-lo derrotado quase que sozinha. Ele pede para matar o próximo, assim conseguindo a classe também. Ele faz alguns testes com Durandal, tentando não matar os monstros em um único ataque, e por fim consegue. E ao adicionar seus pontos quase todos no ataque, dá o golpe final com as mãos nuas, mesmo sendo atingido no processo. Ele consegue a classe e logo testa seus poderes, conseguindo curar uma ferida em seu rosto. E ao falar para Roxane que também definiu o trabalho dela para monge, ela fica surpresa, já que seu trabalho sempre foi besta guerreira. Já na pousada, ela se senta ao seu lado finalmente, e ele começa a questioná-la sobre o dia de hoje, se ela havia sentido algo estranho de sua perspectiva. Ela diz que os movimentos deles foram incríveis e se desculpa por não ter sido muito útil, mas ele a elogia por conseguir encontrar tantos monstros e por sua habilidade corpo a corpo incrível. Após isso, mais uma vez, eles partem para fazer snu. Os bichos estão completamente incontroláveis. No outro dia, eles estão no labirinto, em frente a uma sala estranha. Roxane diz que é a sala de espera e que após ela está o chefe do primeiro andar. Então eles decidem seguir em frente e o enfrentar. O episódio começa com Mitchell e Roxane prestes a entrar na sala de espera para enfrentar o boss do primeiro andar em seguida. E Roxane afirma também que apenas um grupo pode entrar por vez, pois se entrarem mais de um, o boss nem a porta para o próximo andar aparecerão, fazendo o desafio ser ainda mais difícil. Ela parece bem animada para o desafio, mas Mitchell segue cauteloso, achando que o boss pode ser um pouco difícil, mas Roxane confia plenamente nele. A porta se abre e Roxane se apressa na esperança de encontrar algum equipamento. Não é o equipamento dropado pelo boss, e sim deixado por outros aventureiros que foram mortos no desafio anterior. Mano, brinca com ela. Quando entra na sala, parece apenas um cômodo comum, mas um monstro do tipo árvore aparece. Ele é um pouco maior que o normal. E Roxane parte para cima dele imediatamente, desferindo golpes, mas o oponente se mostra bastante resistente. Mitchell vê uma brecha e o ataca pelas costas, mas o boss não parece ter sentido nada. Ele tenta novamente, mas dessa vez com um ataque mais poderoso, mas apenas faz um corte superficial no monstro. Roxane então tenta o ataque em pinça, e quando o Prota tenta mais uma vez, parte o monstro ao meio. Após a batalha, Roxane acha um item dropado pelo boss, e quando o Prota usa análise para saber o que é, acaba vendo que ela também ganhou uma nova classe. Roxane ganhou a classe de Herbanária. Ele também nota que ela tem uma classe de ataque bestial e acha que pode ter algo a ver com seus movimentos e habilidades de luta sobre-humanos. Mas ela diz que não sabe usar essa habilidade. Na verdade, ela não consegue pronunciar o encantamento para usá-la de maneira útil em batalha. Então ela prefere não usar do que ser exposta, já que é uma iniciante no assunto. Chegando no segundo andar, ele não é nada diferente do primeiro.
e ele a pergunta se é possível enfrentar o boy do primeiro andar novamente. Ele percebe que pegando o drop do monstro, ela ganhou uma classe, então quer fazer o mesmo. E nisso, ele volta atrás passando pelo portal, mas acaba saindo da dungeon. Roxane o segue e ele acha que ela estranharia por não saber disso, então mente para ela dizendo que foi um experimento. Na segunda vez enfrentando o boss, Mitchell acha que seria fácil, mas acaba sendo pego de surpresa quando o boss ameaça usar magia, mas ele rapidamente corre para cima do mesmo e interrompe a ativação. Mas o monstro acerta uma vez, e quando ia acertar de novo, Roxane o salva, e ele consegue finalizar graças à sua ajuda. Roxane questiona Mitch sobre o porquê do círculo mágico sumir no meio do encantamento do monstro, mas ele a explica que foi graças ao efeito de Durandal. E ao pegar o item do boss, ele ganha a classe do Herbanário também, e produz um remédio usando a habilidade de classe. E ao analisar o remédio, é um antídoto, e ele então descobre que muitos monstros atacam com veneno, ficando bem surpreso. Na guilda, ele compra algumas pílulas que o ajudarão na exploração, e ele se pergunta sobre por que sua skill de desconto não funciona ali. Ele deveria ganhar 30% de desconto nas compras, mas ali ele nunca ganhou. Voltando ao labirinto, eles notam que no segundo andar, o nível dos monstros aumentou, e também um novo monstro lagarto apareceu. Ele se divide com Roxane para atacar em cada um. Diga-se de passagem, o protagonista deixou o mais nojento para Roxane. O bicho é malandro. Eles os matam sem maiores problemas, e pegam o drop que é um fio de linha. Ele pergunta sobre o sistema de raids, e percebe que ele aumenta conforme os números dobram, sendo 1, 2, 4, 8, 16 e 32, aumentando um inimigo por vez. Mais à frente ele encontra duas lagartas, e imediatamente atacam elas. Ele rapidamente consegue matar uma delas, mas a segunda usa o ataque de fio e prende o protagonista. Ela está mirando apenas nele, e se joga para atacá-lo, mas ele consegue parar o monstro com o pé e finaliza usando o Durandal. Eles agora mais espertos, decidem focar em sempre derrotar as lagartas primeiros nos próximos combates. Na cidade, Mitchell se dá conta da necessidade do uso de magia para enfrentar grandes inimigos, e começa a pensar sobre maneiras de enfrentá-los sem precisar fugir. Mas subitamente, Mitchell nota algo e joga Roxane na parede, com a intenção de disfarçar e mandá-lo observar um homem suspeito numa viela. Eles notam que o ladrão está observando a casa de escravos de Alan, e suspeitam de suas intenções. Eles vão até Alan para avisar do perigo, mas ele não dá bola até Mitchell dizer que o homem era um ladrão. Então Alan liga os pontos e percebe que se trata de algo envolvendo Mitchell e o homem da vila que ele vendeu para o mercador. Dois homens vieram dias antes para comprar ele, e enquanto um distraía Alan, o outro estava conversando com o escravo. Alan diz que o caso do homem era estranho, ninguém normal tentaria roubar uma bandana de ladrão, e supõe que eles já se conheciam. Nisso, Mitch pergunta onde está o homem, e Alan diz que está num cômodo dos fundos, mas está livre, já que não é mais um escravo, e o quarto está destrancado, a pedido do comprador. Mitchell pergunta do porquê agir dessa forma se sabe dos perigos que corre, mas Alan diz que é difícil alguém atacar uma loja no meio da cidade, e que se eles viessem, ele tem escravos de combate, e não planeja ser derrotado por míseros ladrões. Então Mitchell decide ir embora, falando para Roxane que o aviso foi dado e que agora é problema deles. E a pedido de Roxane, que está preocupada com uma das trabalhadoras de lá, ele propõe que Alan o contrate como guarda-costas e também para testar uma de suas novas habilidades. Eles combinam o pagamento e saem para uma parte secreta da casa, a qual poderão entrar também para agir à noite. No meio da noite, Roxane o acorda de maneira nada convencional, e quando ele está prestes a partir, ela insiste em ir com ele, até ele aceitar. Eles chegam na mansão e são recebidos por Alan e seus escravos de combate. E agora, apenas esperam a hora da ação começar. Roxane nota que eles chegaram, e Alan pede para Mitch proteger os empregados e aqueles que não podem lutar. Pouco depois, um ladrão corre na direção deles, e se esconde em um quarto. Mitch parece animado ao vê-lo. Ele planeja usar o ladrão para conseguir a classe de mago, e planeja a magia que pode usar contra ele. Ele quer usar uma magia que troca os status de alguém com o dele, levando até a morte por falta de HP, mas ele precisa ter certeza que a pessoa tem menos HP do que ele tem de mana. Então, o ladrão nível 3 se mostra um alvo perfeito. No escuro, o ladrão não pode lhe ver, o que torna tudo ainda mais fácil para o prota. Ele usa magia e destrói o ladrão, mas cai no chão com uma sensação horrível por ter usado mana demais. Roxane chega para o ajudar, e logo após, Alan também. Ele fala do bandido que fugiu e nota uma enorme poça de sangue do fundo da sala, feita pelo protagonista. Mitchell teme que ele desconfie, mas Alan supõe que o ladrão havia usado uma magia de autodestruição, assim aliviando o prota. Mitchell olha para a poça e pensa que se a mana dele tivesse acabado antes do HP do bandido, ele quem teria ficado daquela forma. Ele ainda se sentindo mal usa o portal para a dungeon, mas acaba ficando pior ainda, mas corre para matar monstros e se recupera. Ele confere e vê que havia ganhado a classe de mago, e testa usar uma bola de fogo, o que faz com sucesso. Roxane desconfia, mas logo já está o parabenizando. Logo após, ele testa outras funcionalidades da magia, como barreira de fogo, e falha ao lançar muitas delas de uma única vez. Logo à frente, eles acham duas árvores, e Mitchell tenta usar uma tempestade de fogo, e consegue matá-las com apenas um hit. E com mais alguns testes, ele aprende sobre suas magias, sendo Ball para um alvo, Wall
para defesa e Storm para ataques em grupos, isso podendo revezar os elementos. Ele também descobre que sua magia de água é potável, assim podendo ajudar nas explorações e a defender Roxane. Mitchell também descobre a necessidade do uso de um cajado para um mago fortalecer suas magias, e Roxane lhe indica uma loja permanente próxima ao grande labirinto, que eles poderão adentrar para comprar equipamentos. Mais à frente está a sala de espera do boy do segundo andar, e lá dentro eles encontram um inseto enorme, que facilmente é derrotado com a ajuda de magias e os ataques em dupla deles. Eles então vão diretamente para o terceiro andar. Lá eles encontram monstros parecidos com goblins, que o prota mata facilmente usando uma bola de fogo. Roxane diz que são monstros visados por iniciantes, e a recompensa deles é horrível, e não vale quase nada. Roxane pergunta timidamente o nível do prota, e quando ele diz que é um explorador de nível 20, ela fica surpresa. Na guilda, um pouco depois, ele explica que para sua idade, seu nível é um pouco inacreditável. Após a venda dos itens, ele ouve pessoas oferecendo uma viagem para a capital imperial, por uma moeda de prata. Roxane o convence a ir e diz que o esperará ali. Ele entende sua intenção e vai, sabendo que poderá voltar usando seu portal para levá-la até lá. Ele vai até a capital imperial e depois para Quaratar, a cidade que comprará seu cajado. E chegando na cidade, ele imediatamente volta para a guilda para buscar Roxane, mas quando ele volta para a guilda, nota que gastou mana demais e decide voltar para a pousada. Lá, ele lava o corpo de Roxane, mas essa parte você terá que ver em outro site. Chegando na cidade, Mitchell fica maravilhado com o local e Roxane o leva até o labirinto. Lá ele nota que para entrar no labirinto é cobrado uma taxa e fica desanimado, mas Roxane sugere que nas próximas vezes entrem usando a magia do protagonista de Portal. A mulher pensa em tudo e tá carregando esse cara nas costas. Um pouco depois, eles entram em uma loja achando que vendiam armas ali, mas acaba sendo uma loja de utensílios domésticos e também uma imobiliária. E depois Mitchell se mostra interessado em alugar uma casa, após saber que é muito mais vantajoso e barato alugar uma. Roxane diz que como ele possui a magia de Portal, pode morar em qualquer lugar, mas ele insiste em morar em um lugar que não seria estranho o explorador morar. Eles vão à loja de arma e ele escolhe um cetro para lhe auxiliar com essas magias. Ele pega o mais barato, mas com mais espaços de habilidade. Ele volta na loja do lar. E lá, pergunta sobre o processo de alugar uma casa. Tudo é bem simples e fácil, tendo apenas que olhar o seu cartão de inteligência. Ela pergunta que tipo de casa ele quer, mas nem o próprio Tanso sabe. Então ela pergunta se seria uma casa apenas para os dois, e ele responde que provavelmente não, no futuro. Eles vão até uma casa que atende suas preferências, e lá começa um jogo psicológico envolvendo o terreno e as condições da casa, com o ganho de alguns descontos e vantagens sobre a vendedora. Já na casa, enquanto Roxane cuida dos detalhes menores como a estrutura e a cozinha, Mitchell verifica a possibilidade do uso de sua habilidade de portal, visto que a casa é feita de um material que impede a magia e poderia atrapalhar seu encantamento, mas ele consegue executá-lo com sucesso. Ele então aprova a casa e resolve alugá-la. Eles voltam para a cidade, passam pela verificação de seu cartão de inteligência e compram alguns itens para a casa. O Prota usa o portal e volta para dentro da casa, mas ao sair, Roxane fica confusa por ele poder usar o portal ali, mesmo que a parede isole magia. Ele mais uma vez explica para ela e pede para ela guardar segredo. Ele, antes de qualquer coisa, volta para o labirinto. O Prota já não se aguentava mais de ansiedade para testar seu novo item. Ele encontra finalmente o monstro lagarta e testa seu poder de fogo, conseguindo matá-lo com 3 bolas de fogo apenas. Então eles voltam para a hospedaria para passar sua última noite lá. Mitchell se enche de sentimentos nostálgicos sobre o que já passou com Roxane naquele lugar e até mesmo antes dela chegar. E passam mais uma noite quente juntos. Ele então entrega a chave e agradece por tudo ao dono. Logo após, já na nova casa, ele ajuda Roxane a encher alguns baldes de água com a sua magia e parte para a cidade sozinho. Ele segue na fila e consegue entrar no labirinto pagando uma moeda. E lá dentro, ele se espanta por conta do quão cheio aquele lugar está. Então ele procura um canto isolado e usa sua habilidade de portal para sair dali. Chegando em casa, Roxane o sauda no estilo Maid e deixa o Prota pronto para a ação, mas eles são interrompidos pelo entregador de móveis bem no momento bom. Ele faz com que o entregador não entre muito dentro da casa, já que há a possibilidade dele usar o portal ali. Então eles terminam de colocar os móveis e Roxane começa a abanar o rabo de felicidade. Então Mitchell percebe e o resto é pura saliência. E no dia seguinte, já no labirinto, Roxane lhe explica a mecânica por trás dele. O primeiro andar está bem cheio, já que todos pagam para entrar, logo não querem sair dali. E como o labirinto já é antigo, é famoso e bem grande, e sobre a altura desse lugar, Roxane diz que o teto do que eles já foram é o andar 91, ainda não tendo visto o final do labirinto. E quando eles adentram a primeira sala do boss, descobrem o porquê a fila andava tão rápido. Se trata de um kobold, e Roxane parte para cima, mas ele é muito lento e fraco, vascando com um único hit. E após andar mais um tempo, eles já estão seguros para usar a magia, sem pessoas por perto. Então ele volta para casa, e quando Roxane pensa em sair sozinha, ele a chama para almoçar. E na loja onde pegariam as sementes, Mitchell acaba comprando uma enxada para a plantação.
e lá ele pede para ela afiar algumas estacas de madeira, enquanto ele cuida da terra. Eles fazem um cercado e terminam o plantio. No final do dia, ele já está exausto e todo sujo, e Roxane se prepara para lavar as roupas, mas a necessidade de um tanquinho surge, então ele vai até a loja. E lá, enquanto ele compra uma bacia, ele vê que o dono da loja faz algumas de tamanho maior por encomenda, e isso acaba virando uma ideia, para que ele possua a banheira nesse Sekai. E um tempo depois, no labirinto, eles conseguem farinha de kobold, voltando para casa para experimentá-la, e lá ele faz um sopão e deixa Roxane maravilhada com aquele sabor. No dia seguinte, eles enfrentam monstros diferentes no labirinto, mas eliminam ele com facilidade. Eles seguem vivendo uma vida bem tranquila e enfrentando um monstro para avançar no labirinto, sempre que podem. E ele começa a pensar que não tem mais medo dos monstros por conta de Roxane, porém, enquanto ele vai para cima de uma ovelha, quando ela criou uma oportunidade, ela ativa uma magia e consegue parar Mitchell. Ele toma dano sem ver de onde veio, e ele pensa logo em Roxane, pois ela não pode se curar como ele, pois não tem uma espada atolada de hack. E em meio a isso, ele ataca a ovelha e cura ela com a mana roubada, fazendo isso até ela ir de arrasta. E ele se pergunta o que aconteceu para tomar dano, e Roxane diz que a habilidade da ovelha ele botou para dormir. Ele então combina com ela que sempre que algum dos dois tomar dano, eles devem avisar ao outro e priorizar a recuperação. E após isso, eles decidem ir para casa, pois seu novo item estaria chegando. Mas quando ele realmente chega, é muito maior do que ele esperava. Ele leva para dentro, enchendo ela com magia. Ele sente dor de cabeça no processo, mas seu desejo fala mais alto. E quando ela está cheia, ele avisa que os dois entrariam. E depois disso, é só impureza e perversidade. E após passar por tudo aquilo, ele começa a pensar que precisa de mais participantes em sua equipe. E no 7º andar, eles estão tendo facilidade em lidar com os monstros, juntando bastante de seus drops. Eles vão até a cidade numa loja especializada em casacos e lá negociam a venda de 100 delas. Eles voltam para a dungeon atrás de consegui-las, e Roxane ajuda na busca dos monstros. E mais pra frente, eles acabam achando um baú do tesouro, que é basicamente um pedaço diferente de chão. E na sala do boss, ele não difere muito de todos os outros, tendo como única diferença o fato dele ser vermelho. Porém, ele se mostra muito mais agressivo, tendo uma velocidade insana. Ele dá trabalho para eles, e Roxane consegue defender seus ataques. E quando ele começa a atacar o Prota, Mitch usa seus hacks e consegue fazer o tempo parar, acertando-o facilmente. E como drop, uma perna de coelho caiu. Eles vão para casa e preparam a carne, ficando com uma aparência incrível. E de volta ao labirinto, eles chegam na sala do boss e em frente a ela encontram um aventureiro que já haviam visto. Ele está sozinho e faz isso pois pretende juntar dinheiro para comprar um servo de batalha no futuro, assim como o Mitchell. Ele então se despede deles, falando que entraria e se derrotasse esse boss, conseguiria seu companheiro. Levantou uma death flag danada, hein? Meu Deus. E quando eles entram na sala, o boss já estava ali esperando. Mitchell o derrota facilmente, mas no canto da sala, acha um conjunto de vestimentas de aventureiro, e acaba que elas eram do cara que acabou de falar com eles, quem não conseguiu derrotar o boss. Eu avisei. E enquanto ele faz coisas salientes, ele pensa na morte daquele aventureiro, e após isso, ele pensa também, acordando Roxane com suas preocupações, mas ela o tranquiliza, dizendo que dividiria tudo com ele. Mas eu não posso mostrar essas cenas, pois eles não estão vestidos. E de volta ao labirinto, Mitchell colocou sua cabeça no lugar. E, em vez de ficar pensando que uma hora ele iria de base num labirinto, ele resolve se fortalecer, para que mesmo que ele erre, tenha força para consertar. E na loja vendendo as peles de coelho, ele aproveita uma deixa para comprar uma camisola para Roxane, e ainda ganha 30% do valor da venda com sua skill de bônus. E à noite, enquanto ele enche a banheira, Mitchell fica sem mana, voltando para o labirinto a fim de recarregá-la, e lá encontra os mesmos oponentes de sempre, mas por confiar demais em seu ataque, acaba sendo ferido e se arrepende por isso. E após uma noite de saliências, eles estão no labirinto mais uma vez. Os monstros estão vindo em bandos maiores, e ele precisa se esforçar mais para vencê-los, mas após conseguir, nota que o drop está diferente, e acaba que eles conseguem um cristal de habilidade ao invés da habitual pele. No dia seguinte, ele pensa em como usar aquele cristal de habilidade. Com ele, Mitchell poderia criar um item com habilidade, mas ele precisaria da maestria de um anão. E após isso, ele explica para Roxane que juntou 2 cristais e conseguiu um amarelo, muito mais valioso. E em seguida ele dá a ideia de ir até Alan, onde ele escreveria um testamento, porém ela fica contra isso. Ela não quer ser libertada caso ele morra, mandando ele confiar nela, pois ela o deixaria vivo, mesmo que isso custasse sua vida. E após aceitar o que ela diz, ele fala que ainda precisa ir até Alan, pois ele tem outros assuntos a tratar. Mitch quer expandir sua equipe, com o aumento dos monstros, ele quer se sentir mais seguro ao atacar. E indo até Alan, ele
ele lhe conta sobre querer mais novos servos, dessa vez um com a habilidade de ferreiro, porém Alan o alerta que essa habilidade possui uma certa taxa de falha e que isso poderia afetar o relacionamento dele com seu servo. Enquanto ele o alerta, Alan fala que anões com essa habilidade são caros e que o único anão que tem ali não possui essa habilidade, nem é adequado para combate. Mitchell dá para trás, mas Roxane diz para eles irem ver o anão, que está ali antes de irem para outra loja, e quando ela está pronta, a pequena anã aparece em sua frente. Ele a avalia de cima a baixo, enquanto ela diz que seu nível de explorador é 10, e o fato que ela falhou em se tornar uma ferreira. E quando eles vão conversar, ele explica que não pôde se tornar uma ferreira por não ter talento o bastante, mas acaba que isso só cria mais dúvidas na cabeça de Mitchell. Ele pensa que isso poderia mudar no futuro, e após ela ser levada, Roxane fala com ele sobre as orelhas dela, que poderiam entregar sua verdadeira idade. Mas quando ele questiona Alan sobre isso, descobre que as coisas não são bem assim. Ele acaba fazendo negócio, após uma difícil negociação a respeito do valor. E quando ele conta para Roxane, ele suspeita que ela tenha ficado brava por um momento. E após terminar toda a negociação e estar a caminho de casa, ele verifica os status dela e vê que realmente não tem ferreiro dentre eles. Mas Mitchell está determinado a testar de tudo para fazê-la conseguir. E voltando para casa, ela fica sem entender nada quando ele usa seu portal para casa. E quando eles começam a contar seus segredos, isso piora. Mitchell pode usar diversos trabalhos assim como os deuses, e pode usar magias ofensivas também. Ele aproveita para descobrir a possível dica que daria a classe de ferreiro para ela, sendo ela o uso de uma marreta para derrotar os monstros. E logo após, eles vão até a loja de arma comprar uma clave enorme para Cherry. E voltando para casa, ele dá a ela novos sapatos, e quando falam de armadura, ela leva uma surra de Roxane em alguns aspectos, e eles se preparam para adentrar o labirinto. Cherry se veste, enquanto isso, ele fala sobre os slots de habilidade que Mitchell pode ver nas armas, mas acaba que ela diz ser uma teoria, já que ninguém pode vê-los ou testá-los. E ele também descobre sobre sua classe de herói, a qual Cherry diz que foi vista apenas uma vez, e que o primeiro imperador a possuía. E no labirinto, Mitchell tenta se exibir para ela, mas acaba que Cherry apenas viu os movimentos de Roxane. E voltando para casa, ela começa a se perguntar sobre a habilidade de Mitchell, a qual permite que ele viaje para fora do labirinto quando quiser. Ela então fala também dele estar matando o monstro com um único golpe, perguntando que nível ele teria. E Mitchell fala que tem o nível 33, deixando até Roxane assustada, pois ela achava que ele ainda era nível 20. E quando eles vão jantar, Mitchell faz Cherry se sentar com eles. E quando ele vai servir a sopa, ele ia dando por segundo para Cherry, mas o olhar de Roxane lhe avisou que ele estava errado em fazer isso. E após ele perguntar sobre as classes especiais delas e saber que a dos humanos é tarado, eles vão para o banho, e depois disso é pura saliência, mas eu pularei isso para meu canal não cair. E na manhã seguinte, Mitchell descobre que ganhou a habilidade de maníaco, sexy, uau, por conta do que ele fez com elas à noite, mas o ganho de status que essa classe dá é até bom, mas com o debuff de abstinência que pode prejudicar ele, e com isso ele começa a comprar cada vez mais servas, acabando com um harém gigantesco. E esse foi o anime mais maluco que eu já narrei aqui no canal. Dá pra mostrar quase nada disso porque é tudo mais 18. Mas se quiser ver, o nome tá na descrição, veja por conta e risco. E se inscreve também, tira essa mão da calça e clica no inscreva-se. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui!